cozinha, é literalmente tudo. A vida tá um caos e a culpa é totalmente minha. Totalmente minha. Já viu aquelas pessoas que vão pra academia e começam a postar foto todo dia? Aí você fala assim, nossa, fulano todo dia fica postando foto do treino pra mostrar que tá treinando. Então, você sabia que quando a pessoa ela posta, ela tem muito mais chance de conseguir não desanimar do treino? Por quê? Porque ela começa a colocar assim, não, eu postei que eu tô treinando, que eu tô indo pra academia, então eu tenho que ser constante para que as pessoas vejam o meu resultado. Então eu decidi fazer isso. Começar a gravar uns vídeos pra mim mesma, pra eu ver minha evolução, pra eu ver a mudança na minha vida de questão de organização, de rotina, que eu não consigo seguir assim, uma rotina em fazer, tipo, nada, literalmente nada. Eu sou a pessoa que eu começo a fazer um curso e eu não termino, eu começo muito bem. Aí chega meio que pro meio, eu já começo a desanimar. E atualmente eu tô com os 3 cursos na mesma plataforma e eu não tenho conseguido tempo para fazer. E um dos motivos é a falta da organização da minha rotina. Então eu falei assim, eu vou fazer um compromisso comigo mesma. Eu vou começar a gravar uns vídeos e postar, que é para me incentivar a estar fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então, ontem eu criei. Eu não sou uma pessoa que faz aqueles planos, né? Todas as pessoas no começo do ano ela começa a fazer planos e metas. E eu não tenho esse hábito de fazer planos e metas. Mas nós estamos em abril. Eu resolvi criar um plano perfeito para mim, um plano perfeito para minha vida, para minha casa. E ainda não está totalmente pronto, mas eu já consegui fazer um plano semanal. E a partir de amanhã eu vou começar. Era para eu ter começado hoje, mas eu não tinha conseguido imprimir. E eu tenho que estar com aquilo ali na minha mão para eu ver. E fazer algumas coisas na minha casa, porque também eu sou assim. Eu começo a fazer alguma coisa, eu falo assim, já que eu tô fazendo isso, eu posso fazer aquilo. E nessa eu fico, já que eu tô fazendo isso, eu faço aquilo. E acaba que eu fico sobrecarregada, não consigo terminar de fazer o que era para eu ter feito. E aí pronto, eu fico cansada, estressada e não faço nada. Então eu resolvi fazer o plano. O plano como que vai funcionar? Eu coloquei algumas tarefas para eu fazer. E essas tarefas, elas vão de segunda até sábado, tarefas assim para casa. Alguns dias eu vou fazer comida para mais de um dia, para eu também não ter que ficar muito tempo na cozinha, porque cozinha toma muito tempo. Além do mais que eu tenho criança, então assim, todos os dias eu tenho que levantar cedo, as meninas estudam de manhã e colocar elas na escola segunda, quarta e sexta. Eu tenho que treinar, porque eu sou obrigada a ir, porque se eu não for nem isso, eu não faço por mim. Então eu coloquei essa obrigação pra minha vida de treinar. E aí, eu comecei a dividir as tarefas de como é que eu vou fazer. Então, para cada dia, eu coloquei algumas tarefas que eu consiga fazer na parte da manhã, que é o período que as meninas estão na escola. E porque eu também trabalho em casa e nem isso eu não estou conseguindo fazer. Eu não tenho conseguido ser produtiva. E a falta da organização é um dos motivos de eu não conseguir ser produtiva. Por quê? Porque eu trabalho com encomendas, né? Eu faço alguns produtos artesanais, então eu trabalho com encomenda e pronta entrega. E para eu ter pronta entrega, eu preciso fazer. Só que eu tô dentro de casa fazendo uma coisa, de repente eu lembro outra coisa que eu deixei de fazer, e aí eu vou fazer aquela outra coisa, quando eu vejo, o dia acabou e eu literalmente não fiz nada do meu trabalho. E as coisas da casa também, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas eu vejo que não flui, não fica assim 100%. Claro que esse plano perfeito que eu criei pra mim, essas tarefas, não quer dizer que sempre vai ser 100%, sempre vai sair tudo conforme eu planejei ali, até porque a vida ela não acontece todos os dias a mesma coisa. Por exemplo, na segunda-feira eu coloquei que eu vou, sei lá, trocar de roupa de cama e vou lavar os banheiros, mas se eu passar por uma semana que choveu todos os dias, não teve um dia de sol, talvez eu tenha uma roupa atrasada de outro dia, naquele dia eu não vou conseguir trocar roupa de cama. Mas no geral, dá para poder eu fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer. E essa tarefa da semana perfeita ainda não é a minha, eu ainda vou ir ajustando ela. Primeiro eu criei uma. O ditado que eu tô usando muito agora, primeiro começa e depois você melhora. Então eu comecei, eu fiz a minha lista de tarefas. E aí, ao longo das semanas, eu vou melhorar essa lista de tarefas. Eu vou acrescentar coisas. Por exemplo, terças e quintas, na parte da manhã, eu não vou treinar. Então, terça e quinta são dias que, depois que eu fiz a lista das tarefas,
eu vi que eu poderia ter acrescentado mais coisas terça e quinta e ter diminuído dos outros dias, que é o dia que eu treino. Então, eu saio de casa às 7 da manhã e volto 8 e pouca. E se nesse dia eu tiver que ir ao mercado, às vezes eu chego em casa quase às 10. Então, assim, as meninas chegam em casa meio-dia, eu fico com pouquíssimo tempo para fazer as coisas, segunda, quarta e sexta. Então, eu ainda vou ajustar. Primeiro eu comecei, fiz essa lista, vou ver como eu vou me sair. E se eu ver que eu me sair bem na lista do jeito que tá, beleza. E outra coisa também são os livros. Gente, eu tenho uns 3 ou 4 livros que eu tenho que ler e eu não tô conseguindo ter tempo para ler esses livros porque a minha desorganização não tá me permitindo. E eu decidi que eu vou mudar isso. Eu vou separar um tempo para eu fazer a minha leitura, para eu fazer os meus estudos e tentar organizar a casa de uma forma que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer e a casa não ficar a zona que tem ficado. Por exemplo, embaixo da minha pia tem muita coisa acumulada aqui. Só que se eu pego para limpar tudo de uma vez, eu vou ficar uma manhã inteira limpando embaixo da minha pia. Então, qual foi a ideia que eu tive? Eu vou separar e vou limpar de 4 vezes. Cada vez eu vou limpar uma parte da pia. Eu vou dividir como se fosse em 4. A minha pia ela é bem grande. Então, embaixo tem são 2 prateleiras. E cada dia eu vou limpar uma parte para que eu consiga ficar com essa organização feita. Já. Voltei. Chegou o pedido da farmácia, eu tive que ali falar que já estava indo. Enfim, como eu estava falando, eu vou dividir em 4 vezes, porque não importa quantas vezes eu tenha que dividir, o importante é que eu consiga organizar. Tirar também aquilo que eu não uso, porque eu fico naquela, eu vou deixar isso aqui porque uma hora eu posso usar. E essa hora nunca chega. Tem coisas que eu não vou poder tirar, porque realmente são coisas que eu não uso no dia a dia, mas que no final do ano eu uso, quando tem festa eu uso, essas coisas não vai ter jeito. Mas tem muita coisa que eu posso tirar e, enfim, mandar embora. E é isso que eu vou fazer. Eu vou registrar tudo isso. Vou tentar gravar, não sei se eu vou conseguir gravar tudo, mas gravar alguns pedaços dessa organização para que fique registrado para mim e se chegar alguém aqui e ver também, se sinta motivada a fazer isso na sua casa também, porque eu sou outro tipo de pessoa que eu gosto muito de ver esse conteúdo de organização, porque eu me sinto muito motivada e de cozinha também, quando eu vejo vídeo de pessoa cozinhando, me dá muita vontade de cozinhar para minha família. Então vou deixar registrado tudo isso. Dentre todas as coisas que eu tenho que fazer, no decorrer da semana, eu vou fazer uma outra lista de coisas que eu vou fazer uma vez no mês. Por exemplo, a minha casa tem muitas janelas, eu não consigo limpar tudo em um dia só, essas janelas. Então, uma vez no mês eu vou limpar, por exemplo, a janela de tal lugar. Por quê? Quando tiver passado o mês, eu vou estar com todas as janelas limpas. E assim, não tem necessidade de eu fazer igual eu fazia toda semana, querer limpar a janela, porque, cara, não vai fazer diferença eu limpar toda semana, porque tem algumas que não pega nem assim, chuva, por exemplo. Chuva, quando chove, junta chuva e poeira, suja muito mais rápido. Tem algumas aqui que nem chuva pega, então dá pra aguentar um mês sem limpar. O importante é que elas sejam limpas. E tem um quarto na minha casa, que é o quarto que a minha filha mais velha usava. Eu tenho 3 meninas e a minha filha mais velha casou em novembro do ano passado, novembro de 2024. Tem pouquinho tempo, mas gente, pensa, desde que minha filha casou, que eu não fui lá nesse quarto dar uma geral. Eu dei um jeitinho, aí as minhas filhas mais novas passaram a usar esse quarto, mas tem ainda muita coisa da minha filha nesse quarto, que eu preciso organizar, separar, fazer, e eu não consegui ainda. Então assim, das coisas que eu vou precisar fazer uma vez no mês, esse quarto vai ser a minha prioridade, porque olha, eu tenho até medo do que pode sair desse quarto, de tanta coisa que precisa ser feita ali. Bom, mas eu vou começar. Vou começar por esse quarto, das que é de uma vez por mês, porque eu não vou precisar fazer o que eu vou fazer lá toda semana nem todo dia, que vai ser limpar a janela, afastar o guarda-roupa, tirar muito papel, que a minha filha é professora, então assim ficou muita coisa de papel, trabalhinho que muito provavelmente ela não vai mais usar, e só precisa tirar e dar um fim. E eu vou fazer isso. Então, espero que você acompanhe essa minha saga de tentar cumprir todas as tarefas que eu coloquei pra mim. E no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre essas tarefas, vou mostrar
e vou dizer o que eu vou fazer em cada dia. E vou dizer se eu conseguir seguir essas tarefas que eu me propus. Mas uma coisa é certa, assim como as pessoas que vão para academia e elas postam fotos frequentemente, elas têm muito resultado, eu acredito que se eu ficar registrando, eu também vou ter, porque eu vou me empenhar, porque eu sei que vai ter pessoas ali esperando ver se deu certo. E é isso que eu vou fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Se é que alguém vai ver esse vídeo, se alguém vê, comenta aqui embaixo. Se você vai acompanhar essa minha saga da rotina da semana perfeita. Grande beijo!